crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e história. Então o tema da nossa aula é palavras com R e dois R's, ó, um R e dois R's, e com um S e dois S's. Então pega o seu caderno de língua portuguesa, vamos fazer o cabeçalho, que a professora já deixou pronto, olha lá. Rio Negro, que é o nome do nosso município, um nome próprio, 14 de setembro de 2021, que é o dia de hoje. Anota lá, anota o tema da aula de hoje e vamos para a nossa aula. Só que antes a professora vai fazer uma leitura de leite com o livro das cartas do Ronroroso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a nossa leitura. Então, crianças, para a nossa leitura de leite, eu vou trazer uma nova carta. Vocês lembram que a primeira carta do Gato Ronroroso, ele escreveu para o tio Macabro pedindo ajuda com a bruxa dele? Então, a segunda carta, o tio Ronroroso responde a carta o tio Macabro, desculpe. Responde a carta do Gato Ronroroso, né? Manda até um feiticinho para ele fazer, que era escovar. Como é que era? Tinha que escovar as costas da bruxa com um porco-espinho, com uma banheira cheia de visgo, de lesma. Nossa! E agora, o Gato Ronroroso resolve escrever novamente uma carta para o tio Macabro. Então, vamos ler a carta. A carta que o Gato Ronroroso escreveu para o tio Macabro diz assim: 13 Chaminés, Campo das Ortigas, Caca-feira, dia 26. Caro tio Macabro, obrigado pela carta e pelo feitiço. Será que deu certo o feitiço, crianças? Vamos de novo. Obrigado pela carta e pelo feitiço. Porém, más notícias. Enquanto eu recolhia o visgo lá fora, HB, que é a bruxa Hilda Bruxilda, deu uma fugidinha até a locadora. No caminho, encontrou um bando de crianças. Foi com eles até a biblioteca para o cantinho das histórias e se transformou num vaso com planta para ouvi-la sem assustar ninguém. Ó o vaso aqui com planta. Se transformou para escutar as criancinhas. Ai, essa Hilda Bruxilda. Então vamos continuar. Foi com elas até a biblioteca para o cantinho das histórias e se transformou num vaso com planta para ouvi-la sem assustar ninguém. Agora o pior. As histórias eram todas sobre lindas princesas que se casam com príncipes bonitos. Então ela me pediu que escrevesse uma carta ao nosso palácio local, exigindo que o príncipe venha encontrá-la. Nunca desobedeço a minha bruxa, mas para o próprio bem dela, será esta a primeira vez? Por favor, responda logo. RB, que é Ronroroso de Bragança. Ai, esqueci o sobrenome dele. Como é que era? Deixa eu ver lá. O professor esqueceu. Ronroroso Seramago de Bragança B. Ronroroso de Bragança, ó. Então, gente, que complicação, não é? A bruxa agora quer conhecer um príncipe. Esse gato está bem desesperado. Gostaram da cartinha? Na próxima aula eu trago a resposta do tio Macabro, tá bom? Então vamos lá. Então, crianças, agora que a gente já leu as cartas do Ronroroso, algumas, né? Agora a gente vai continuar com a nossa aula. Então, em língua portuguesa, você vai abrir o seu livro na página 114 até a 116. Você vai fazer as atividades. Mas acompanhe aqui a explicação da professora. Nós vamos trabalhar com R, um R e dois R's. Um S e dois S's. E vamos entender por que a gente usa um R, por que a gente usa dois e quando que a gente usa. Então, vamos lá. R forte e R fraco. Um R, quando a gente traz um R, geralmente ele é fraco. E quando você traz dois, geralmente ele é forte. Mas não em todas as vezes. Então preste bem atenção. Olha lá a imagem que nós temos aqui. Eu trouxe um ursinho forte e um ratinho fraquinho. Então vejam o rato aqui. A palavra rato, quando você fala rato, fale para mim, rato. Rato. Esse R, você sente ele fraco ou forte? Rato.
forte. Então, ele é um R forte. Cigarra. Quando você fala lá, ó. Cigarra. Você sente tremer a boca? Agora olha aqui para a prof. Aqui na garganta. Você sente tremer? Ó, rato. Cigarra. Você sente tremer aqui. É porque é forte. Certo? Jacaré. Jacaré não treme. É fraco. Urso. Põe a mão aqui. Urso. É fraco. Não treme. Então vejam ali que a palavra rato e a palavra cigarra tem R forte. Mas rato é com um R e cigarra é com 2 R's. Jacaré tem um R, urso também um. Como assim, professora? Não teria que ser tudo igual? Não necessariamente. Então vamos olhar aqui. Palavras com R fraco, ou seja, R brando. Então vejam aqui comigo. Veja assim, ó. A letra R entre vogais coloca-se apenas um R. Então isso é uma regra, crianças. Vejam a palavra amarelo. Olhem ali, ó. Vejam aqui. A e E. Não tem 2 vogais aqui e um R no meio? Então, quando você vai colocar uma letra R entre 2 vogais, é sempre um R só. Eu não vou escrever com 2 R's que vai ficar amarelo, certo? Então vai ficar amarelo. E quando a letra R está entre vogais, no caso A e o E, a gente usa um R só, porque é um R brando, um R fraco. Vogal mais R. Quando temos uma vogal e um R, ó, não tem mais nada aqui, ó. Tá terminando a palavra, ou no caso aqui, está entre uma vogal e mais o R. Vai ser um R só, ó. Fazer. Ele é fraco, não vou colocar 2 R's aqui. No final, nunca se coloca 2 R's, tá? Sempre termina com um. Então, ó, vamos ler amarelo. Amarelo, fazer. Você percebe que é um R fraco? Vamos olhar aqui com a professora. Veja aqui, ó. Amarelo. É fraco, é brando. Fazer. Nem treme, é fraquinho. Então, vamos continuar. Quais palavras aqui tem R fraco? Então, vamos ler as palavras primeiro. Põe a mão aqui embaixo do queixinho. Vamos ler lá. Pera, pera. Tremeu o teu queixo? Né? Careta. Rato. Opa, de novo. Rato. Cara. Arara. Pereira. Roda. Opa. Amarelo. Torre. Opa, tremeu. Varre. Opa. Carro. Rua. Percebam que algumas tremeu, outras não. As que não tremeram aqui são R brando, R fraco. A gente usa um R só. Olha lá, ó. Pera. Vamos ver se pera tem R fraco? Tem. Pera tem R fraco, tem um R só. Careta também. Rato sim? Cara. Isso tem R fraco. Arara. Olha, 2 R's fracos. Arara, senão ficaria arara, né? Pereira. Amarelo. Só. Mas, professora, o rato também tem um R só. Ah, a gente já vai ver a regra, tá? A gente percebe que rato só tem um R só. Roda e rua também. Mas ele é forte. Como assim, professora? Já vamos chegar na regrinha dele. Então, rato, roda, torre, varre, carro e rua tem R forte. Por isso que a gente não marcou. Palavras com R forte. Então, aqui a gente viu as palavras com R fraco. Agora a gente vai ver regra da palavra com R forte. R no início da palavra. Usamos apenas um R, mesmo que ele seja forte. Então, volta lá, ó. Rato não está no início da palavra? Então, a gente nunca inicia a palavra
com 2 R's, sempre com um, mesmo que ele seja forte, não importa, é com um R só. Então veja lá, ó, rato, roda, rua, tem um R só, mas é forte. Então palavras que tem R no início, você só vai usar um. Reta, rato, rua. Olha lá que a professora deixou em vermelho. Tá vendo aqui, ó? Retas, rato e rua. Começa as palavras, mesmo que seja forte, é um R só. Consoante mais R mais vogal. Como assim, professora? Olha aqui, ó. O B não é uma consoante? O R e a vogal. O A não é vogal, ó. B, R, A. Então vai formar brá. Põe a mão aqui embaixo do queixo de volta, lá, ó. Brá, brá, branco, né? Se fosse só braço, brá. Mas ali tem o N, branco. Então ele vai tremer, ele é forte. Mas como ele tá entre... Opa, peraí, deixa eu voltar. Como ele está entre uma consoante e uma vogal, ele é usado um só. Nunca usa-se 2 R's aqui. É fortinho, é forte, mas tá entre consoante e vogal. Cru, ó, consoante e vogal. Prato. Quando você fala, você sente uma certa força nesse R, né? Não tanto como arara, que é fraquinho, né? Que é fraquinho. Ó, prato é forte, então você consegue perceber, mesmo que se usa um R, ele é mais forte. No caso do R forte aqui, entre a consoante e a vogal. Então a gente vai usar um R só. Você nunca vai escrever prato com 2 R's, tá bom? E aqui, RR no meio das palavras. Então, quando que a gente vai usar o RR? Quando esse R forte é no meio das palavras. Olha lá, ó. Carro, macarrão, correio. Vejam que ele está entre 2 vogais, não é? Mas está lá no meio das palavras. Mas por que eu não vou usar um R só, professora? Porque aqui tem 2 vogais. Aqui é consoante e vogal. Aqui é 2 vogais. E aqui é bem forte, tá? Senão vai ficar caro, macarrão, correio, certo? E é carro, macarrão, correio. Então se usa 2 R's. Quais dessas palavras tem R forte? É as mesmas que a gente usou do R fraco lá. Então veja, pera, careta, rato, ó, forte. Então, rato é primeiro. Cara, arara, pereira, roda. Opa, tremeu. Então, roda também. Amarelo, torre. Opa, varre, carro, rua. Então, todas têm R forte. Agora, olha lá essas últimas palavras. Torre, varre, carro. Tem 2 R's, né? Estão todas elas entre vogais. Então, pode usar 2 R's. R depois de em e on. Genro. Vamos falar genro? Genro. Tem um R só, professora. Isso, um R só. Mas ele é forte. Genro. Porque ele vem depois de em, ó, enro, e tem uma consoante e uma vogal. Aqui, ó, enroscar. Não é com 2 R's, professora? Não, vem depois de em e também está entre uma consoante e uma vogal. Então, é um R só. Honra, ó, on, daí tem o R, então é um R só. Vem depois de on, então vem de em, on. E também tem uma consoante e uma vogal. Então, é um R só. Não se esqueçam. Então, vamos lá. Percebam que o som é forte, mas usamos um R apenas. Então, o som é forte, mas a gente usa um R apenas. Crianças, são regras, a gente vai gravando, mas você vai escrevendo e vai percebendo que vai ficando certo ou errado e você vai corrigindo. S ou SS. Então, nós temos aqui S e SS. Quando que a gente usa S ou SS? Então, vamos lá. Quando que nós usamos SS? Esse aqui, 2 S. Quando? Nós usamos entre vogais. Então, o uso do SS, nós só usamos entre vogais se o som for de S. Que
Como assim som de S? Porque às vezes o som do S é som de Z. Por exemplo, ele pode ser assim, ó, S ou Z. Compreendeu? Então, quando tem duas vogais e o som é de S, você usa dois S. Se for entre duas vogais e o som for Z, você usa um S. Então, tem palavras que você sabe que é escrito com S, mas você não lembra se essa palavra é com dois S ou um. Você sabe que está ali escrito que é com S, mas não lembra se é com dois S. Fácil. É só você ver se ela tem som de S. Por exemplo, lá, ó, pássaro. Vejam aqui no slide, vejam. Está entre duas vogais, olha as vogais. Percebe as vogais aqui, ó? Mas tem dois S. Vamos ler a palavra. Pássaro. Olha o som do S. Pássaro. Não está escrito pássaro. Nós não escrevemos pássaro. Se fosse pássaro, era só um S. Porque o som seria de Z. Pássaro, mas é pássaro. Agora veja carrossel. Carrossel. Prof, carrossel não é com S só? Não, criança, está entre uma vogal e outra vogal, ó, entre duas vogais, e ela tem som de S, não som de Z. Quando está entre duas vogais, se ela tiver som de S, é dois S. Travesseiro, ó, duas vogais, então o som é de S. Travesseiro, ou é traveseiro? Travesseiro, então dois S. Missa, ó, aqui um I e um A, duas vogais, e o som é de S, senão fica misa, certo? Início de palavras usamos S. Mesmo que a gente sinta assim uma força no S, nunca vamos iniciar nenhuma palavra com dois S, só um S. Então, crianças, nunca se inicia palavras com dois R's, nunca se inicia palavras com dois S's. Então, é só um S para iniciar a palavra, só um R para iniciar a palavra. Então, isso você já grava, tá? Sapato, sino, suor, serpente e sabão. Iniciou a palavra, é um S só. Mesmo que tenha esse som forte de S. Sapato, certo? Entre consoantes e vogal, usamos um S só. Olha aqui, ó. Veja que temos uma consoante e uma vogal. Ai, prof, tanta regra. É, mas eu tenho que passar a regra para você. Então, veja aqui, ó. Entre essa consoante e essa vogal, nós temos um S só. Por quê? Porque ela tem o som forte, ó, concurso, mas está entre uma vogal, uma consoante e uma vogal. Agora veja que diversão. Diversão. Ai, prof, não dá para pôr com dois S? Não, está entre consoante e vogal, então é um S só. Ensino, ó, consoante e vogal, um S só. Ensaio. Ai, prof, mas é tão forte, não posso usar dois S? Não, tem uma consoante e uma vogal. Então, é a regrinha para um S só. E também temos mais essa, S depois de N. Então, vamos lá. Sensível, ó, depois de em. Sensível. Então, tem o em aqui e o S aqui. Então, depois do em tem S. Sensível, um S só. Pensão, um S só. Pensamento, um S só. Anseio, ó. Mesmo que não tivesse o em, se você não prestasse atenção no em, você ia ver a consoante e a vogal. E ia usar um S só. Consoante e vogal, um S só. Consoante e vogal, um S só. Consoante e vogal, um S só. Então, você vai usar SS quando tiver duas vogais. E o som for som de S, tá? Professora, tem palavra entre duas vogais que o som é de Z? Tem, por exemplo, quer ver? Olha lá, ó. Escrever. Vou fazer uma aqui. Casa. Casa tá entre duas vogais, mas o som é de Z, ó. Ou é caça? Não, casa. Então, um S só, tá? Então, tem. Então, o som, no caso ali, é forte, do sensível, mas usamos apenas um S.
porque tá entre uma consoante e uma vogal e também tá depois de an ou en, tá? Pensam, pensamento. S com som de Z. Ai, a prof até tinha esquecido, que já ia explicar ali. Então, veja o S com som de Z. Camisa, vejam lá. O I e o A. São duas vogais, mas o som é de Z. Vamos falar de volta, ó. Camisa. Ou é camisa? Camisa. Então, é um S só. Você sabe que é com S, mas você não lembra se é com um S ou dois. Então, você vê se tem o som de Z. Casa. Opa, entre duas vogais é S, é dois S? Não, mas o som é de Z. Casa. Então, é um S só. Rosa. Você percebe o som do Z? Coisa. Então, vejo duas vogais, mas o som é uma letra só, porque o som é de Z. Então, percebam que as palavras entre vogais, que são palavras entre vogais, mas o som é de Z. Estão entre duas vogais, como aqui, ó, na casa, né? É duas vogais, mas o som é de Z, então é um S só. Ó, isa, asa, osa, isa, né? Agora você tem lá no teu livro essas atividades. Letras R e S no meio das palavras. Então, olha a palavra ronroroso. Percebam que está grifado ou está de vermelho a cor da letra R. Ronroroso. São 3 letras R. Agora me digam para mim, a letra R foi pronunciada da mesma forma nos 3 momentos? Ronroroso. Opa! Ronroroso. Será que das 3 formas são forte ou são fraco, ou tem forte, tem fraco? Você vai escrever se sim ou se não. Geralmente a letra R no meio da palavra é pronunciada como R brando, né? Ronroroso. Então, geralmente, mas no caso aqui tem uma que é forte. Mas, como está entre uma consoante e uma vogal, é um R só. Então é isso, ó, foi pronunciado igual nos 2 primeiros momentos, depois foi pronunciado com R fraco, brando, ó. Ronroroso. Percebem que aqui é igual e aqui é diferente. Essas palavras têm S com som forte ou fraco? Bolsa, bolso, falso, bálsamo, pulso, Wilson, Celso. São fortes o som ou são fracos o som? Percebam, não importa se é um S só, gente. Você vai perceber se o som é forte. Bolso, é forte ou fraco? Então agora aqui você vai pintar as partes das palavras que tem o som igual. Calça, balsa, salsa e alça. Na próxima, S ou R. Qual é a única palavra diferente no conjunto? Você vai ter que usar S ou R. Então, manso ou manro? Opa! Então, você vai escolher se você vai colocar S ou R. Você vai formando ali as palavrinhas e uma delas vai usar ou só S ou R. Vai ser diferente de todas as outras. S ou C cedilha? E esse daí também. Depois de R, nós usamos C cedilha. Olha aqui, ó. Em algumas palavras. Terça. Eu não uso S. Eu uso um C cedilha aqui porque vem o R, tá? Berço e terça. Mas não se preocupe que vocês vão pegando. Depois vocês têm uma carta enigmática lá no teu livro. Vocês já viram carta enigmática? São cartas que têm figuras e palavras para você descobrir. Então vejam lá. Você tem primeiro um boi. Você tem essa carta. Peraí que eu tenho aqui, ó. Vejam lá. Você tem um boi menos o B. Se você escrever a letra boi, a palavra boi, veja aqui no quadro. Ó. Boi. Boi. Menos o B. Então tira o B. Fica o quê? Oi. Oi, daí tem o vírgula. Pri. Então você vai ter que escrever a palavra pri. A sílaba pri. Pri mais maçã. Maçã. Mas tá mandando menos o san. Então tira o san.
prima. Oi, prima. Viram como dá para fazer? Vírgula. Como V mais mão. Menos o M. Então, tira o M. Olha lá. Oi, prima. Como vão? Daí, continua lá. Como vão as coisas. Então, você vai fazer isso. Copia a sílaba que tá ali ou a letra. Vai fazendo como a prof fez, riscando, que daí você consegue fazer. Você vai passar essa carta aqui na apostila, tá? Você vai fazer na apostila e depois vai representar com um desenho essa carta, tá bom? Agora vamos para a próxima aula. Então, crianças, em história nós vamos falar um pouquinho sobre comunidades quilombolas, tá? Tá ali o título, ó, quilombolas. Crianças, vocês lembram que o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses e os portugueses e outros povos trouxeram pessoas para trabalhar aqui. Então agora nós vamos conhecer as comunidades quilombolas. Vocês lembram quem eram os quilombolas? Os quilombolas eram os africanos que foram escravizados nas fazendas aqui do Brasil e em determinado momento, alguns que conseguiam fugir, né, eles iam para quilombos, que eram lugares, vilas dos escravizados. Eles iam para lá para ter uma vida livre, fugiam dos seus senhores. Então eles formavam vilas. E essas vilas nós chamamos de vilas ou comunidades quilombolas. Então vamos assistir agora um videozinho que fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Então vamos lá. Existe uma história do Brasil que pouca gente conhece. A história das comunidades quilombolas. Elas fazem parte da raiz, da cultura e da identidade do nosso povo e estão em todo o território brasileiro. Dados oficiais reconhecem mais de 3.000 comunidades quilombolas no país, mas na realidade esse número pode chegar até 6.000. O Brasil não olha para os quilombolas. Poucos valorizam seus saberes, que garantem nossa riqueza natural, produtiva e cultural. Os quilombos nasceram da luta por liberdade. Ali moram a ancestralidade e a tradição, base de sua identidade. As comunidades quilombolas são as vozes de um movimento de resistência. O Ministério do Meio Ambiente e representantes das comunidades quilombolas estão construindo uma nova agenda para a gestão territorial e ambiental em territórios quilombolas. Um processo de planejamento com base na garantia de direitos, na sustentabilidade e na qualidade de vida das comunidades. Ao longo dos séculos, os quilombos convivem com as florestas, com os rios, as plantas e os animais, e contribuem bastante para a conservação do meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente verificou que os 279 territórios quilombolas, que têm estudos oficiais definindo seus limites, têm mais de 85% de suas áreas com matas preservadas. Esse é mais um motivo para que o Brasil passe a olhar, conhecer e respeitar os quilombolas, garantindo assim a titulação de seus territórios, promovendo o fortalecimento institucional e comunitário, assegurando educação de qualidade, apoiando a conservação ambiental, permitindo o desenvolvimento local e valorizando sua ancestralidade, cultura e práticas tradicionais. Todo quilombo protege o meio ambiente. Todo quilombo deve ser protegido. Então, crianças, gostaram do vídeo? Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento e defender os povos quilombolas, que fizeram muito pelo nosso país. Então, agora, olhem lá no livro de vocês têm esse texto que eu trouxe no slide aqui. Então, nós vamos ler juntos e estudar ele juntos, tá? Então, vamos ler lá com a professora. Comunidades quilombolas. No Brasil, há comunidades chamadas quilombolas, também conhecidas como comunidades negras rurais,
quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. Então, no Brasil, essas comunidades são conhecidas dessas três formas ali, como comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos, tá? Eu frisei uma delas, mas você vai ter uma atividade para colocar lá. As terras dessas comunidades podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento e estão localizadas tanto em áreas rurais como áreas urbanas. A Constituição Federal, conjunto de leis do país, de 1988, garantiu a essas comunidades a posse das terras que ocupam, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. Então, é muito importante essa lei, né? A Constituição Federal garante isso, para que se permaneça, para que se valorize e se mantenha essa cultura, que é muito importante para o Brasil. A manutenção dos costumes, da língua e da religiosidade dos antepassados africanos pelas comunidades remanescentes e quilombos é uma forma de valorização e afirmação dessa cultura. Então, é muito importante que se permaneça os costumes, né? Cada povo tem o seu costume. O povo que colonizou o Rio Negro tem o seu costume. O povo que colonizou outros lugares, outros estados também, tem o seu costume. É muito importante preservar isso. Assim como as comunidades indígenas tentam preservar, as comunidades quilombolas, outros povos, todos têm que tentar preservar, porque é cultura, é sua história, faz parte da nossa história. Todas essas comunidades juntas, indígenas, quilombolas, outros povos que vieram aqui, que vieram colonizar aqui nossa cidade, por exemplo, todos têm que ser mantidos essas culturas, porque fazem parte da nossa história, todas juntas, que como o Brasil é muito grande, e elas meio que se misturam, as culturas. Então vejam aqui, a posse das terras. O que tem isso? A Constituição, a lei garantiu a posse das terras para esse povo. Para quê? Para que valorizasse a cultura. Então, o objetivo dessa lei, que garantiu essa posse da terra, é que valorizasse a cultura. Então, a manutenção dos costumes e da língua e a religiosidade é muito importante para qualquer povo. Então, é uma forma de valorizar e afirmar a cultura. Então, agora vocês vão fazer atividades no livro, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!